Vamos começar agora a trabalhar com banco de dados em nossa aplicação. Um recurso também bem importante aqui, é o que falta para completar nossa MVC, que nós já vimos como redirecionar as rotas para o controller passar os dados para view, e agora a gente pegar a parte de model, onde a gente conectar com o banco de dados, para pegar dados do banco de dados e alimentar nossa aplicação, para você entender o fluxo completo do MVC do Laravel. Então o primeiro passo aqui para a gente trabalhar com o banco de dados é configurar os dados de acesso ao nosso banco de dados. O nosso arquivo de configuração de banco de dados fica dentro do diretório config, database, é exatamente esse arquivo aqui, ó. Essa primeira configuração dele aqui, fit, PDO fit object, é o tipo de retorno que o PDO vai retornar aqui. Por default, ele retorna o tipo object, caso você quiser retornar array, pode mudar aqui para array. Eu sugiro que deixe aqui padrão mesmo, acho bacana do jeito que ele está configurado aqui já. Olha só que os dados de conexão aqui, ó, default, ele está pegando lá do nosso arquivo env, lembra da função env? Que está lá no nosso arquivo env, procurando a variável chamada dbconnection e procurando esses dados lá. Caso lá não tiver essa variável dbconnection, ele pega o valor MySQL. Inclusive, MySQL é o tipo de banco de dados que a gente vai trabalhar aqui. É o banco de dados que a nossa VM tem instalado. Se você quiser trabalhar com Oracle ou com qualquer outro tipo de banco de dados, fique à vontade. Então aqui, ó, primeiro passo é definido no MySQL, que é o nosso banco de dados que vamos trabalhar. E aqui, ó, olha só que tem os dados de conexão do MySQL. Se eu tivesse falado que não quero trabalhar com MySQL, quero trabalhar com SQLite, então bastaria colocar lá SQLite aqui, ó, e já estaria trabalhando com SQLite. Se quiser trabalhar com PostgreSQL, então basta colocar PGSQL e vem aqui, ó, e alimenta os dados com PGSQL. Então aqui nessa rede de conexão no MySQL, essa array aqui, eu vou colocar os meus dados de conexão ao banco de dados MySQL. Olha só que o driver do MySQL já está definido aqui mesmo, é MySQL. O host está pegando lá nosso arquivo .env, a porta também está pegando lá, a gente pode ir lá também. O database, username, o password, esse char7 que você pode deixar o TF8, esse collection também como o TF8. Esse prefixo aqui, caso suas tabelas tenham algum prefixo, você pode colocar aqui. Eu particularmente não trabalho com esse recurso, eu não tenho minhas tabelas com prefixos, caso você quiser ter, pode colocar. E as demais informações para deixar do jeito que está. Então a gente vai lá nesse arquivo env e colocar esses dados aqui, de host, a porta, o database, o password e o username. Então posso acessar esse arquivo database. E vamos abrir nosso arquivo.env para colocar nossos dados de conexão ao banco de dados. Então aqui, ó, tem nossos dados de conexão ao banco de dados. Então dbconnection MySQL. Esse dbhost aqui a gente pode deixar o IP ou localhost, tanto faz. A porta 3306 é exatamente essa porta. O nosso database, a gente tem que criar esse database lá primeiramente. Nosso username é root e nossa senha é Vagrant. Eu vou colocar o nome no meu database aqui como sendo curso Laravel 53. Posso dar um Ctrl C nesse nome aqui. Posso fechar esse arquivo, então nossos dados de conexão com o banco de dados estão inseridos aqui. O que eu tenho que fazer agora é criar esse database para não dar nenhum erro. Quando a gente subiu nossa VM, automaticamente também instalou o PHPMyAdmin. Eu posso utilizar o PHPMyAdmin para criar esse database, ou eu posso criar via linha de comando, tanto faz. Por exemplo, se eu quiser criar via linha de comando, eu venho aqui no meu terminal, digito MySQL -u, informo o usuário, que é root, -p para entrar no modo interativo, coloco minha senha, que é Vagrant. Pronto, eu estou aqui dentro do terminal do MySQL. Tanto é que se eu quiser ver aqui o nosso database, um show databases, ele listou para mim todos os databases. Se eu quiser criar um novo database, inclusive porque não, que a gente acabou de informar, eu poder criar aqui também perfeitamente. Ou eu posso criar pelo PHPMyAdmin, que é o que eu vou te ensinar a fazer agora. Então a gente vem aqui, ó, acessa o nosso projeto, só simplesmente colocar dev.laravel53-básico/phpMyAdmin. Aqui eu vou colocar meu nome de usuário, que é root, minha senha que é Vagrant, acessei meu banco de dados, e aqui então eu vou vir nesse menu base de dados, que eu vou colocar meu nome no meu banco de dados, que é curso Laravel 53. Nosso collection aqui eu vou colocar a acentuação certa, para não dar nenhum problema de acentuação depois. É isso aqui, ó, o TF8 Unicode CI. Tanto é que se a gente olhar aqui no arquivo nosso database aqui, ó, configuração, database, a acentuação está essa cara aqui. Então vou colocar a mesma ali no nosso database para não dar nenhum problema, certo? Então estou criando nosso database com essa codificação aqui. Nosso database foi criado com sucesso.
Está ele aqui em cima, olha só que não tem nenhuma tabela. E agora nós vamos criar nossas migrations para criar essas tabelas. Migrations é um recurso muito bacana que o Laravel tem, onde a gente pode criar nossas tabelas que em vez de eu ter que toda vez entrar aqui no nosso SQL aqui, ou até mesmo aqui, e ficar aqui create, table, nome da tabela, criar as colunas e tudo mais, eu posso criar isso de uma maneira muito mais simples, onde eu crio arquivos PHP sequenciados e bem estruturados aqui, e nele eu coloco toda a estrutura das minhas tabelas, e depois eu simplesmente rodo um comando lá na minha linha de comando, do Artisan, e ele vai criar todas essas tabelas para mim de uma maneira muito simples e muito prática. Então é isso que a gente vai trabalhar agora, com o conceito de migrations, e você vai ver que tem que ser bacana também. Nossas migrations ficam dentro do diretório database, migrations. Olha só que ele já tem duas migrations aqui, ó. Essa aqui que tem a data, olha só que todas as migrations têm a data que ela foi criada, 2014, 10/12. Essas aqui já vem por default. Esse cara aqui é para a criação da tabela de usuários, olha só que já tem algumas colunas padrões nela aqui. E como que funciona a migration aqui, explicando ela por alto. É uma classe de migration. Normalmente, por exemplo, nossa tabela aqui vai ser para essa migration que vai criar a tabela users. Então você coloca create, o nome da tabela, no caso users, e table no final. Então assim que cria essa estrutura. Nosso arquivo aqui tem que ter esse nome também semelhante, ou seja, a data de criação, underline create, underline o nome da tabela, underline table.php. E ele tem praticamente dois métodos aqui, que é o método up e o método down. O que cada um faz? Esse up aqui é onde que eu coloco a estrutura da minha tabela, e ele vai criar essa tabela para mim, e o método down é onde que ele deleta a tabela, quando eu rodar um comando para reverter a estrutura da tabela. É bem simples também. Então vamos entender aqui o método up, como que ele funciona. Então coloco o schema, create, users, que é o nome da minha tabela. Aí eu passo aqui uma função de callback, passando aqui como dependência blueprint, passando para a variável table, ou seja, para o objeto dessa variável blueprint. E aqui, está criando uma coluna increments. Esse increments aqui ele cria aquela chave primária, ela auto-increment. Então essa aqui é a nossa chave primária, chamada ID. Uma coluna do tipo string com o nome. Uma coluna do tipo string com o e-mail. Ela vai ser única, ou seja, não pode ter nenhum outro registro repetido no banco de dados. Não pode ter dois valores de e-mail iguais no banco de dados. Uma coluna de password. Uma remember tokens, que é importante para a tabela de usuário. Só para a tabela de usuário você vai utilizar ela. Que é para quando a pessoa tentar resetar a senha, ele guarda um token aqui. E esse timestamps aqui, a gente vai utilizar muito ele, porque ele cria duas colunas chamadas create@ e update@. E sempre que você cadastra um novo usuário, por exemplo, ele vai lá e coloca nessa coluna create@ a data que cadastrou. Você edita esse usuário, ele vai lá e coloca na coluna update@ a data que você editou. É uma funcionalidade simples, porém sim que pode ser interessante para você depois, caso for fazer uma mini auditoria no seu projeto. Então é algo interessante de fazer. Então no método up que a gente está criando essa tabela com essa estrutura. Obviamente que você pode alterar essa estrutura aqui, adicionando mais tabelas, adicionando mais colunas nessa nossa tabela aqui. Então sim, você pode se sentir livre para criar quantas colunas for necessário. Como por exemplo, se você for trabalhar com imagens de usuário, então você pode criar uma coluna aqui chamada image, e assim por diante. E no método down aqui, ele simplesmente faz o drop da tabela, ou seja, chama drop, e o nome da tabela que vai deletar, que é exatamente a tabela que ele criou aqui em cima. Então basicamente assim que funciona. A outra migration que ele tem aqui é simplesmente para resetar o usuário, resetar a senha do usuário, porque quando a pessoa vai lá e tenta resetar a senha dela, vai lá e coloca esqueceu a senha, ele vem aqui e guarda o e-mail da pessoa, o token que ele criou para a recuperação de senha aqui nessa tabela, e esse create@ aqui simplesmente para ter a data que foi feita esse pedido. Só isso. Então é basicamente essas duas tabelas que já vêm por default. Então como que a gente vai criar uma nova migration aqui? Eu vou abrir meu Artisan aqui para mostrar para você. Deixa eu dar um exit para sair do nosso MySQL. Ctrl L para limpar meu terminal. Rodar o comando php artisan. Está aqui o nosso Artisan criado. Se você olhar aqui para cima, tem um comando make migration. Olha só, cria um novo arquivo de migration. Create new migration file. E é exatamente esse comando que eu vou utilizar agora para criar um novo arquivo de migration. Obviamente, eu poderia criar através de uma model, que é assim que eu costumo fazer. Por exemplo, crio uma model. Depois a gente vai ver sobre models. Não vou fazer isso agora porque ainda não expliquei sobre models. E dessa model eu crio normalmente as migrations. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo agora é entender sobre migrations. E é isso que eu vou te mostrar nessa aula. Então vamos criar uma nova migration então. O comando é php artisan
make, migration. Eu vou criar aqui então uma migration para criar a tabela de produtos. Então eu simplesmente digito o comando create, tem que colocar esse create, underline, o nome da minha tabela vai ser produtos, então coloco o nome da minha tabela, produtos, underline, table. Só isso, posso rodar o comando. Olha só que ele criou minha migration com sucesso, migration criada com sucesso, e observe que ele colocou também a data, 2016, 12/01, e o horário também. Por que isso aqui é interessante? Imagine que você vai criar, se você olhar aqui, ó, ele criou. Para cada migration que eu criar aqui, ele vai criar na sequência. Então essa aqui vem primeiro, depois essa aqui. E o que esse cara aqui faz? Ele respeita essa ordem aqui. E ele usa essa data para ordenar esses itens. Então, ou seja, os que foram criados primeiros, eles vão ficar aqui nas primeiras posições. Porque quando ele for criar a tabela, se uma tabela depende de outra, para a gente trabalha com chave estrangeira, com relacionamento de tabelas, às vezes outra tabela depende da tabela de usuários, por exemplo. Então é importante que a tabela de usuários seja criada primeiro para não ter nenhum erro. Então assim, ele vai criando dessa maneira bem inteligente, onde ele coloca a data de criação, o horário e tudo mais para ficar bem certinho esses dados. Então vou simplesmente abrir esse arquivo aqui. Olha só que já criou certinho para a gente aqui, ó, create, produtos, table. E agora a gente vai colocar essa estrutura. Se você quiser aproveitar aqui nesse usuários para adiantar, inclusive o que eu vou fazer para adiantar essa aula, pode dar um Ctrl C nesse item aqui, no método up. Pode vir aqui, ó, no método up daqui, colar isso. E aqui eu vou colocar o nome da minha tabela, que é produtos. Eu vou deletar todas essas colunas aqui, exceto a primeira e a última. Maravilha. Então aqui, criei a tabela produtos. Estou fazendo o que eu tenho que passar aqui, nossos métodos. Fazendo a injeção necessária. Vou criar essa tabela, uma coluna chamada ID, que ela é auto-incremente, ela é primário key. E eu vou deixar esse timestamps aqui para guardar a data de criação do produto e a última data de update desse produto. Eu vou criar então as demais colunas dessa nossa tabela. Então eu vou ter uma coluna, então table, ela vai ser do tipo string, então vou passar o tipo da minha coluna, com o nome de name, que vai ser o nome do meu produto, e eu posso passar aqui o tamanho do produto. Se eu passar assim, ele vai assumir que o tamanho é 255. Porém aqui eu posso especificar, falar que esse produto vai ter o tamanho máximo de 150 caracteres. Maravilha. Então vou criar a próxima coluna também. Eu vou criar essa coluna do tipo integer. O nome dela vai ser number, que é o número do produto. Eu posso passar aqui o tamanho que vai ser dessa coluna, certo? Então criei nosso campo número aqui. Eu vou criar uma coluna também para falar se esse produto é ativo ou não, só para exemplificar diferentes tipos de coluna. Ele vai ser do tipo boolean, que vai receber o valor true ou false, com o texto active, para verificar se esse produto está ativo ou não no sistema. Eu vou criar também uma coluna para imagem, para armazenar a imagem desse produto, só para mostrar depois como faz o upload de imagem. Vou colocar uma coluna do tipo string, para receber o nome da imagem, claro. Image, e vai ter um máximo de 200 caracteres. Então essa imagem não pode ter um tamanho mais do que 200 caracteres de tamanho. Eu vou criar uma coluna aqui, também, do tipo enum. Esse enum do MySQL, todo mundo sabe, do SQL, que a gente coloca valores pré-definidos que ele pode receber. Obviamente aqui, é só para exemplificar, a gente não vai trabalhar somente tabelas, a gente vai colocar a categoria que esse produto pertence. Obviamente um exemplo mais complexo, que não é o exemplo desse curso aqui, a gente teria a parte de relacionamento, onde teria a coluna, a tabela de categorias, e aqui eu simplesmente colocaria o ID da categoria, e fazia toda a parte de foreign key. Caso você quiser conhecer um pouco mais sobre esse conceito avançado de relacionamento de tabela, eu convido você a conhecer meus cursos. É isso aí. Então aqui eu vou colocar esse enum, colocar de category. E eu vou passar aqui os tipos de categorias que pode ser. Por exemplo, vou passar aqui sem acento mesmo, por exemplo, eletrônicos. Categoria eletrônicos, móveis, limpeza, só para exemplo mesmo. Banho e etc. Então, coloquei essas 4 categorias aqui só para exemplo mesmo, só para você entender como que vai funcionar depois lá para a gente ter um campo tipo select. Certo? E por último aqui eu vou criar uma tabela, uma coluna description. Então, table. Esse cara aqui vai ser do tipo text, esse text recebe mais valores. E o nome dele vai ser description, que é a descrição do nosso produto. E eu vou criar aqui o nosso delete também para deletar essa tabela, então, ou seja, nossa tabela, a estrutura já está definida aqui. Eu vou criar então a estrutura para deletar essa tabela. Então coloco drop para deletar. E o nome da nossa tabela vai ser produtos. Inclusive, eu vou mostrar algo bem bacana aqui agora, que pode acontecer eventualmente com você. E se você fizer, vai dar erro.
Vou chamar esse cara aqui ó, de Products, em inglês, certo? Então vem aqui, coloco no down também. Olha só que aqui está produtos. Eu vou renomear aqui para Products. Eu vou renomear o arquivo aqui também, que senão vai dar erro. Vou dar um F2 aqui nele para renomear. Vou colocar Products. Maravilha. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar um erro. Por que ele dá esse erro? Porque acontece esse erro que eu estou falando aqui agora, quando eu for rodar minha migration, enfim. Ele vai dar esse erro simplesmente porque ele faz, lá no nosso arquivo composer do Laravel aqui, composer.json, nossos arquivos lá de migration, ele faz o class map dele, ou seja, ele mapeia o nome desses arquivos. Eu acabei de renomear esse arquivo aqui para create products. E lá até então estava mapeado como create produtos. E o que eu faço então para resolver esse problema? Tanto é que se eu for tentar rodar uma migrate que vai dar problema. Eu então simplesmente venho aqui, rodo o comando composer dump autoload. Pronto, fiz isso, está resolvido esse problema. E agora a nossa migrate aqui está criada a 100%. Posso fechar aqui o composer aqui, ou seja, a nossa estrutura está certinha. E o que eu vou fazer então? Eu vou criar minha tabela. Como que a gente vai criar nossas tabelas? Você vai criar 3 tabelas aqui. Então simplesmente vim aqui no meu terminal e rodo como php artisan migrate. Olha só que ele criou perfeitamente. Ele colocou na tabela migrate, você vai entender lá agora, e criou 3 tabelas. Se eu vier nosso banco de dados aqui e simplesmente atualizar, olha só que está todas as nossas tabelas aqui criadas perfeitamente. Inclusive você pode vir na tabela de produtos aqui, ó, e ver toda a estrutura dela que está 100%.